material com calma? O que vocês estão achando? Tá difícil? Ou tá dando para pegar de boa? Você ainda nem sabe o que é para fazer, né? Justamente isso que eu quero conversar agora. Tá. Como eu expliquei para vocês, vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Tá ok, valeu. Como eu expliquei para vocês, eu não mandei prova, né? Não mandei prova essa etapa 3. Então, como é que vai ser? Vocês vão fazer alguns exercícios, não são todos, tá? Dos cadernos. Aí, vocês podem até tirar print logo dessa tela, mas depois eu posso mandar lá no grupo. Mas se vocês quiserem logo tirar print, é melhor. Eu já escolhi as questões, tá? E eu ia mandar só dia 10 de junho, só que assim, como eu sei que final do semestre é complicado, eu resolvi mudar de ideia, até porque eu não mandei a prova, né, que seriam 5 questões, como foi na etapa 1 e na etapa 2, e achei melhor fazer dessa forma, devido a uma série de coisas que eu achei melhor a etapa 3 seguir dessa forma, né, pegar atividades do caderno mesmo, e eu escolhi aqui de algumas para vocês fazerem. Deixa eu só deixar aqui o pessoal entrar. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat, agora que eu vi. Adriele deu boa tarde, Adriele. Raila, página 1033. Isso, eu vou já explicar o que é isso, tá? Parece que tem 1033 páginas. É porque, assim, como vocês já devem ter notado no caderno de atividades, algumas são capítulos de livro, tá? Então, não tá numerado, não é a página contando a folha 1, 2, é o número que tiver mesmo lá na página, que vou mostrar aqui para vocês. Essa página, por exemplo, olha, ela é a página 115, entendeu? Mas o caderno só tem 33, então eu coloquei a numeração da página, realmente que tá lá, tá bom? Deu para entender agora? Então, tá, vamos lá. Então vai ser, ó, as questões 8, 9, 10 e a 33 da página 125, que é daquele primeiro caderno. Questão 54, só o item C, tá? Não precisa fazer a e a B, da página 127. E o exemplo 5 da página 1033, que é do outro caderno. Porque ela já começa em, acho que 900 e poucas já, aquele caderno lá. Que é um capítulo de um livro. Tá bom? Aí, então vocês vão fazer essas questões, da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu acho que alguma dessas aqui parece que tem A, B, se eu não me engano, tá? Mas aí ficaram 6 questões. Sendo que esse exemplo 5 aqui, pessoal, ele tá até resolvido lá. É um exemplo que ele tá resolvido na página. Então, o que eu quero? Quero que vocês façam, passe a limpo e façam bem organizado. E se ele não tiver tão detalhado, que vocês possam detalhar o passo a passo, tá? Desse exemplo. Então, ele já vai ajudar vocês. Mas essas aqui não estão resolvidas, tá? É uma maneira que eu coloquei aqui, que eu pedi para vocês. Coloquei esse exemplo lá, porque é muito importante que vocês peguem. Eu achei melhor pegar, assim, um resolvido para vocês realmente refletirem sobre a resolução e ver como é que é, entendeu? E fazerem detalhado. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, acho que é aqui na sala. Ah, é o Liverton. Pronto. Boa tarde, Liverton. Tá. Como é que vocês vão fazer, ó? A única coisa que eu vou pedir para vocês fazerem de caneta preta ou azul, tá? Ou digitado. Aí pode ser, eu coloquei aqui folha de prova, papel A4 como sugestão. Pode ser no caderno mesmo, não tem problema. Aquele esqueminha, vocês vão tirar foto, salvar em PDF e mandar para mim, tá? Eu vou abrir lá no AVA o link para vocês mandarem, tá? E eu vou deixar do dia 10 ao dia 20, como eu tinha falado. Só que aí vocês já sabem quais são as questões, vocês já vão logo fazendo. Não deixem para cima da hora. Aí eu sei, não tive problema, né, com a turma de vocês quanto a isso, mas só que em algumas outras turmas o pessoal às vezes mandou de lápis, e como já é tirado foto, fica ruim às vezes não fica tão legível, entendeu? Não fica tão bom. Deixa eu ver o que mais. Tá, eu não me importo com esse negócio de...
Oi. Eu queria lhe perguntar, porque nas outras etapas, né, o senhor colocou umas videoaulas lá, e pelo menos Uhum, para mim, foi aquelas videoaulas, elas foram bem esclarecedoras. Aí certo. eu queria saber se o senhor vai disponibilizar novamente as videoaulas desses Olha, assuntos. eu não deixei videoaula para essa etapa 3. Eu deixei mesmo, mandei só o caderno e as nossas aulas síncronas. Mas nada impede que você possa assistir vídeos no Não, YouTube, tá, tudo bem. É tá? E eu posso mandar também algumas sugestões no grupo para vocês assistirem porque sobre o conteúdo. tem algumas videoaulas que a gente procura que está muito difícil, né, a Tá, compreensão, e pelo menos aquelas que o senhor mandou, da primeira etapa, principalmente, elas estavam com uma metodologia, assim, as videoaulas, elas estavam selecionadas, né, que eu digo, sim, assim, ajudou bastante, né? elas estavam bem, com metodologia bem legal. Tá legal, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu não mandei oficialmente para a plataforma, tá? Mas aí nada impede que vocês possam procurar, e eu vou até deixar anotado aqui para eu lembrar depois de escolher algumas videoaulas, só que eu não vou subir na plataforma, eu vou mandar só lá no grupo do WhatsApp, aí vocês assistam lá, tá beleza? Tá, Mas tudo assim, bem. não é material oficial, tá, da etapa, porque aquelas que vão para a plataforma, elas vão para o pedagógico, aí tem uma avaliação, não sei o quê, direitos autorais, papapá, aí que depois que a gente pode colocar lá para vocês. Mas assim, compartilhar no grupo aí não tem problema, beleza? Outra coisa, coloque o nome de vocês. Não, não foi da turma também, mas alguém me mandou em algum momento o trabalho sem o nome. E apesar de serem, das turmas estarem já bem definidas, às vezes manda por e-mail, manda solto, e eu acabo não. Porque tem prova que é parecida, né? Às vezes para mais de uma turma. Então, só uma observação, só para reforçar. Mas realmente na turma de vocês não teve nenhum caso assim, tá? É só mesmo uma observação aqui. Então, aí vocês têm dúvida quanto a isso? A questão da página 1033 ficou esclarecida, Raila? Ficou sim, professor. Ah, beleza. E alguém mais tem alguma dúvida ou vocês já entenderam como é para fazer? Tipo, Tá tudo certo, professor. tá, beleza, então. Tá, e quem for entregar, desculpem, quem for entregar para o pedagógico, tá, vai entregar mesmo a resolução dos exercícios, tá? Como eu coloquei aqui, não espera eles, não precisa mandar por plataforma. E não esquece de identificar, turma, tudinho bacaninho, faz aquele cabeçalhozinho, parece lá do fundamental, né? Escola, fulana de tal. Bom, então vamos passar aqui. O que a gente vai falar hoje? Então vamos para a aula de hoje. Na aula passada, a aula de hoje ela está na página, a partir da página 115, tá? É a definição 4.3.3 que a gente vai estudar. Na aula passada, a gente falou sobre derivadas parciais. Só fazer uma recapitulaçãozinha bem rápida, tá? Então, a derivada parcial, a gente viu que se a gente tiver uma função de duas variáveis, por exemplo, uma f de x, y, essa função ela não vai ter apenas uma derivada, né? Como lá no cálculo 1, mas ela vai ter duas derivadas parciais. Se essa função for, por exemplo, sei lá, 2xy, aí eu vou calcular a primeira derivada, que vai ser d f d x, vai ser derivar essa função em relação a x. Quando eu faço isso, eu considero o y como sendo um escalar normal, né, uma constante. Então, essa derivada em relação a x, ela dá 2y. Foi o que a gente estudou na aula passada. E eu tenho uma outra derivada, que é a parcial da função, só que dessa vez em relação a y, não em relação a x. Derivando isso aqui em relação a y, eu considero o meu x constante agora, né? E eu vou derivar o y. A derivada de 2xy vai dar, então, 2x. Isso foi o que a gente estudou na aula passada, beleza? Tá. A gente viu também como que a gente calcula a imagem desse tipo de função, a gente viu como é que elas são, que existem funções de n variáveis, a gente viu até 3 variáveis, né? E a gente vai continuar, e a gente vai usar essas derivadas parciais agora para outras coisas, porque
a gente calcula as derivadas, as integrais com um objetivo, né? Para que serve, né? Então, a gente vai justamente começar a, digamos assim, a usar isso aqui como ferramenta para outras coisas. E essa primeira coisa que a gente vai ver hoje e aprender é uma coisa chamada vetor gradiente, tá? Vetor gradiente. Primeiro de tudo, como o nome já sugere, ele é um vetor, tá? E ele recebe esse nome aqui, de gradiente. A gente vai já entender o porquê. Vou lá no PDF agora. A definição 4.3.3, ela diz assim, ó, seja z, né, uma função de x e y, ou seja, uma função de duas variáveis, tá? E essa função z, ela admite derivadas parciais de primeira ordem, ou seja, ela é derivável, né? Ela é diferenciável em um ponto qualquer do domínio, num ponto x0 e y0. Se x0 e y0 poderia ser, por exemplo, 2, 3, 1, 0, 0, 0, qualquer valor. Claro que esse valor ele tem que estar no domínio da função, né? Não pode ser um ponto fora do domínio. O que é o gradiente, então? O gradiente de f, né, no ponto x0, y0, denotado dessa forma, grade de f de x0 ou y0, ou esse símbolo, tá, esse triângulo de cabeça para baixo, é um delta de cabeça para baixo, ele é uma letra grega, é o nabla. Isso aqui é chamado operador nabla, tá? Deixa eu anotar aqui. Ele é um delta, tipo aquele delta que vocês fazem, só que de cabeça para baixo. Ele recebe esse nome aqui. Ele é o operador nabla. Tá? E ele é usado, aí tá, a gente vai calcular primeiro o gradiente, depois o vetor gradiente. E ele é usado para indicar o gradiente de uma função num ponto. E o que é esse gradiente? Ele é um vetor, tá? Cujas componentes desse vetor são quem? São as derivadas parciais, que a gente aprendeu a calcular lá na aula passada, de primeira ordem da função f naquele ponto. Ou seja, o grade de f de x0 e y0, tá? Ele vai ser a derivada parcial em relação a x no ponto e a derivada parcial em relação a y no ponto. Certo? E tem uma questão das que eu pedi para vocês que é justamente para calcular o vetor gradiente de alguma função lá dada. Depois vocês vão poder verificar com calma. Geometricamente, tá? Geometricamente, como é que a gente interpreta isso daqui? O gradiente de uma função no ponto, ou o gradiente da função. Ele é um vetor, é como se fosse uma função vetorial, tá? Então a gente está falando aqui de direção, ele tem uma direção x, y, z. Vocês já fizeram geometria analítica? Ou ainda não? Ainda não, professor. Mas vocês lembram lá do ensino médio, né? Que um vetor, ele tem direção, né? Módulo, direção e sentido, né? Vocês lembram isso? Né? Ou não também? Não consigo lembrar agora, não. Tá, então quando a gente for lá, eu vou dar uma revisada rapidinho. Mas um vetor, ele é uma grandeza, ele pode ser, ele é um conjunto, na verdade, mas ele é representado por um módulo, uma direção e o sentido. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, no plano, ele vai ter uma direção x e uma direção y. Se eu estiver trabalhando no espaço, ele vai ter uma direção x, uma direção y e uma direção z. Aí eu vou poder localizar um ponto através desse vetor, por exemplo. Tá? Então, esse gradiente da função, o grade de f, a gente lê assim, grade de f, né, como está dessa forma aqui, ele é um vetor aplicado no ponto, ou seja, trasladado paralelamente da origem para o ponto, certo? É isso que acontece.
Se a gente estiver trabalhando com um caso genérico XY, ou seja, a gente não está aplicando no ponto, a gente quer só encontrar a forma, digamos assim, a fórmula do vetor gradiente, a gente vai representar simplesmente por nabla f, vetor gradiente da função f, e vai colocar as coordenadas aqui entre parênteses, tá? Então, a primeira coordenada, ou seja, a coordenada x dele vai ser d/f, d/x, que é a derivada parcial da função em relação a x, e a segunda derivada vai ser d/f, d/y, que vai ser a derivada parcial da função em relação a y. E se a gente tiver, vou passar aqui um pouquinho, e daí a gente já vai fazer o exemplo, que acho que vai ficar melhor para você entender. Se a gente tiver uma função de 3 variáveis ou mais, de mais de 2 variáveis, né, a gente define da mesma forma. Então, por exemplo, para uma função de 3 variáveis, uma w de f, uma w aqui igual a f de x, y e z, né, ela tem 3 direções, a gente vai ter que o gradiente da função w, ele vai ser as 3 derivadas parciais, ó. Cada uma vai ser uma coordenada, vai ser uma tripla de números aqui. d/f, d/x vai ser na direção x. d/f, d/y na direção y. d/f, d/z na direção z. Faz sentido, porque, veja bem, quando a gente estudou cálculo 1, né, isso aí vocês devem lembrar, ou se não lembrarem, mas vão recordar um pouquinho agora, o que a derivada representa? Ela representa o quanto que a função está variando, né? Ela representa a taxa de variação da função. Então, só que lá eu tenho uma direção. Eu só tenho a reta real. A função, os pontos do domínio, eles estão todos em cima da reta. Então, a imagem da função, no caso o domínio, né, ele vai para frente e para trás, aqui no eixo x. E a imagem, ela sobe ou desce no eixo y, né, conforme, claro, a lei da função. Então, lá, eu só preciso determinar uma derivada, porque eu só preciso saber se nesse ponto a função está crescendo, se ela está decrescendo, ou se ela não tem crescimento algum. E é isso que a derivada significa. Só que aqui é diferente, porque a gente está no espaço, né? Lembrando que funções de mais de uma variável, por exemplo, funções de 3 variáveis, de 2 variáveis, o gráfico delas é uma figura espacial, né? Só recordando um pouquinho da aula anterior, das aulas anteriores. Então, a gente não tem apenas uma direção para onde ela está crescendo. Pode ser que na direção X ela esteja crescendo, mas não esteja crescendo na direção Y. Pode ser que ela esteja estática na direção Z e assim por diante. Então, conforme a forma do sólido que o gráfico vai formar, né, se for uma função de 2, de 3 variáveis, essas derivadas parciais aqui, elas vão nos dizer, elas vão nos dar, né, as taxas de variação, de crescimento ou decrescimento, só que em cada uma das direções. Essa é uma das aplicações do vetor gradiente. A gente calcula o vetor gradiente para saber se naquele ponto a função está crescendo, se ela está decrescendo, e depois a gente vai ver que a partir do vetor gradiente a gente calcula uma coisa chamada derivada direcional, mas é para uma próxima aula, que ela vai dizer para a gente para qual direção a função cresce mais naquele ponto. Um exemplo é assim. Digamos que você tem aqui uma placa metálica. Deixa eu voltar aqui na coisa para riscar. Vou fazer aqui em cima, que é para a gente não sujar muito ali onde eu vou riscar. Digamos que você tenha aqui uma placa metálica. Tá? Placa metálica. E aí você coloca um fogo aceso aqui debaixo, bem aqui debaixo desse ponto. Você acende um isqueiro aqui. Esse aqui meu fogo tá meio feio, mas é para entender que tem um isqueiro, uma vela, sei lá, acesa aqui debaixo. E aí, desculpa, tu tens uma função f de xy que ela descreve o calor, a distribuição de calor aqui nessa placa. Vou te dar um exemplo, tá? E em cada ponto desse aqui,
cada pontinho da placa, ela tem infinitos pontos, mas cada pontinho da placa, ele vai perceber esse aquecimento aqui de uma maneira, certo? Ele vai, quando você esquenta bem aqui, você concorda que o calor ele vai irradiando para cá e ele vai, como é que se diz? Ele vai, quanto mais você deixa ali, ou quanto mais você aumenta o fogo, ou retira, esse calor ele vai se espalhando, porque é a condução térmica, né, da placa. Agora, o que acontece? Imagina se tu pegar, se tu não sabes, imagina que tu não sabes, tá, aonde que tá a vela. Tu sabes que tem alguma coisa gerando calor, mas tu não sabe qual é a posição da vela. E tu tá bem aqui, assim. Isso pode ser uma máquina, pode ser um processo numa indústria, pode ser N coisas, N coisas. Ao invés do calor aqui, poderia ser a umidade, por exemplo. Vocês que vão trabalhar com irrigação, né? E aí você quer saber, a partir daqui, você aplica essa função que descreve o calor, né? E você quer saber para onde é a maior taxa de variação de temperatura nessa placa, ou seja, aonde que está o maior foco, né, de calor. Em outras palavras, traduzindo, você quer saber onde que a vela está posicionada. Porque poderia estar em qualquer lugar aqui, ó. Aí tu vai calcular o vetor gradiente, isso que a gente vai aprender a calcular agora, a derivada direcional, e adivinha para onde ele vai apontar? Ele vai apontar justamente para a posição que tiver a vela. Se tu pegar um outro ponto, por exemplo, bem aqui, vai dar um outro valor, o vetor gradiente, de forma que ele vai apontar também para onde está a vela. Porque qualquer ponto aqui que tu pegar vai apontar para a maior taxa de variação. E a maior taxa de variação é onde está a vela. De maneira que se a gente pegar aqui milhares de pontos, todos eles vão apontar para essa direção. Se a gente tiver um software, a gente vai ver assim um monte de setinha convergindo para o mesmo ponto. Aí tu sabe que ali é a raiz da coisa que tu quer estudar. No nosso caso aqui seria a maior distribuição de calor. Maior distribuição não, seria a posição aonde a vela está, né, irradiando assim o calor. Seria então a maior taxa de variação. Deu para entender? Assim, bem básico essa Sim, ideia, tá? É para isso, uma das coisas é para isso. Então, assim, pela definição lá do caderno, se a gente tiver uma função de duas variáveis, que eu vou colocar bem aqui, assim, é uma f de xy, vou colocar uma função de duas variáveis. Duas variáveis, ou seja, eu tenho uma f de x, y. O vetor gradiente dessa função, ou seja, o gradiente da f, ele vai ter quantas coordenadas? Vai ter duas, né? Porque ele tem duas derivadas parciais, uma para x e uma para y. Então ele vai ter aqui assim, ó, d x, desculpa, é d f aqui em cima, d x é embaixo. Ele vai ter aqui d f, d x, a primeira coordenada é formada pela primeira derivada parcial. A segunda coordenada vai ser formada pela segunda derivada parcial, ou seja, d f, d y. Se for uma função de duas variáveis. Se for uma função de três variáveis, aí você vai ter três coordenadas desse vetor. Função de três variáveis. E, portanto, você vai ter três derivadas parciais. X, uma f de x, y, z, né? Então, o meu vetor gradiente, o meu gradiente da f, ele vai ser igual, a primeira coordenada vai ser a derivada parcial em relação a x,
A segunda vai ser a derivada parcial em relação a y. E vai ter mais uma outra coordenada, que é a derivada parcial em relação a z. Tá? E a gente poderia definir o gradiente de uma função de qualquer quantidade de variáveis. Só que a gente já não consegue representar, né? Se tiver mais de 3 coordenadas aqui, se tiver mais de 3 dimensões, eu acho que foi numa aula anterior que a gente discutiu sobre isso, que a gente não consegue mais representar, por exemplo, em 4 dimensões e 5 dimensões, mas até 3 a gente consegue. Mas ele existe, tá? Ele existe, a gente só não consegue desenhar ele, mas a gente consegue calcular. Por exemplo, eu vou colocar aqui funções de n variáveis. Funções de n variáveis, ou seja, uma quantidade maior que 3, né? Não sei quantas. N variáveis. Então, seria uma f. Ao invés de usar x, y e z, eu vou usar assim, x1, x2, aí tem vários, tem o x3, o x4, não sei, até o último. O último é o xn, tá? Quem que é o vetor gradiente dessa função? O gradiente dessa função, ele vai ser a mesma coisa. D-ROM-F, D-ROM-X1, que é a primeira, né? A primeira coordenada, a primeira variável. Depois ele vai ter a segunda, que vai ser D-ROM-F, D-ROM-X2, e assim por diante até a última, que vai ser a minha D-ROM-F, D-ROM, xn, onde xn é a última variável. Tá beleza? Então a gente definiu aqui, ó. Deixa eu ver se consigo baixar um pouquinho. Tem que recuar o zoom aqui. A gente definiu aqui para função de 2 variáveis, a gente só vai ter 2 coordenadas. Função de 3 variáveis, a gente vai ter as 3, né? Cada uma parcial em relação a um dos eixos. E de n variáveis, a gente não vai conseguir desenhar, porque é um vetor de dimensão maior que 3. A gente só vai conseguir calcular, né? Não vamos conseguir desenhar isso daí. Mas não tem problema nenhum, ele existe da mesma forma. Mas no nosso curso a gente vai trabalhar unicamente com funções de 2 ou 3 variáveis. A gente não vai adentrar aqui nesse campo de funções de mais de 3 variáveis. Mas quem quiser, né, pode aí pegar um livro e pode aprofundar um pouquinho mais nesse estudo. Para quem gosta de astrofísica, principalmente, né? Bom, então vamos fazer um exemplo que, inclusive, é um exemplo que está lá no material, mas eu faço questão de resolvê-lo com vocês, porque ele foi dado bem direto lá. Eu não sei se a gente consegue entender, né? Se talvez alguém possa estar não consiga entender logo de cara, assim. Mas é esse aqui, ó, o exemplo 1, determinar o vetor gradiente das funções. Aí tem 2 itens, A e B. Eu vou copiar aqui essa função para lá. A função z, 5x² y. Vou colocar aqui. Função z é 5x² y mais, deixa eu ver aqui o restante, mais 1 sobre x, y². Mais 1 sobre x, y². Essa é a função z. Depois eu pego lá a função b, né, que tá, pra gente... deixa eu ver uma coisa. Professor? Oi. Será que depois, eu não sei se seria pedir muito, mas será que depois tinha como o senhor disponibilizar essa sua tela do seu whiteboard pra gente? Eu não tá disponibilizando? Não, eu digo enviar pra gente em arquivo PDF. Entendi. É porque gera... tá, eu entendi. Deixa eu te falar. Foi até bom tu falar isso, porque eu não tenho esse costume de salvar depois PDF. Quando termina a aula, o que eu faço? Eu deleto. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar exportar ela como PDF e mando para vocês.
no Tá grupo. ok, professor. Obrigado. Valeu, valeu. Eu vou fazer isso. Foi bem lembrado. Eu não tenho esse costume de fazer. Tá, voltando aqui então. A gente tá nessa aqui, nessa primeira. Depois a gente vê aqui essa segunda. Então, o que a gente precisa, na verdade, a gente, a gente já viu que essa função z, ela tem duas variáveis, olha, tem x e tem y, né? Então, eu posso escrever de várias formas. Eu posso dizer que a z é uma f de xy, por exemplo, e posso escrever assim também, ó, que é uma z de xy. Tanto faz, mas eu vou manter a primeira, que geralmente a que aparece nos livros. Certo? Vou manter essa aqui. Então, essa aqui só para a gente ficar assim. E eu quero calcular o gradiente da z. Então, o gradiente da função z, como é que vai ser? Vai ser a derivada parcial da função z em relação a x, e a outra coordenada vai ser a derivada parcial da função z em relação a y. Aí eu posso calcular, só colocar aqui, ou então eu posso fazer logo direto. Mas vamos lá, vamos olhando para a expressão, a gente vai logo fazer aqui dentro mesmo. Então vai ficar assim, ó. Primeiro eu vou derivar isso aqui em relação a x. Quando eu derivar isso daqui em relação a x, como é que vai ficar? Esse primeiro termo vai ficar assim, ó. O expoente do x vai aparecer aqui na frente multiplicando, né? Aí 2 vezes 5 vai dar 10. X, esse x quadrado fica x elevado à primeira potência, né? Porque subtrai 1 no expoente. E o y, ele fica y mesmo, porque lembra que eu estou derivando em relação a x, então ele é constante. Agora, falta fazer isso daqui. Esse x aqui, esse 1 sobre x, vocês conseguem enxergar que isso aqui é x elevado a menos 1? Todos entendem que isso aqui é x elevado a menos 1, ou alguém não entende? Sim, Se alguém é o entende, inverso, né? né? É o inverso, isso. Porque está lá embaixo. Porque 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, tá? Então, isso aqui é assim, ó. Isso aqui é como se fosse x elevado a menos 1 vezes y quadrado. Derivando isso em relação a x, vai ficar menos x elevado a menos 2 y quadrado. Que isso aqui vai ficar menos y quadrado sobre x quadrado. Certo? Deixa eu ver se é isso que está no livro. Isso. Tá? Então vai ficar assim. Vai ficar menos y ao quadrado sobre x quadrado. Vou apagar isso aqui, tá? Esse rabisco. Era só para entender o porquê que isso aqui ia aparecer. Isso, então, é a primeira coordenada, a primeira derivada, a primeira coordenada do vetor gradiente, que corresponde à primeira derivada parcial, ou seja, a derivada parcial em relação a x. Agora, a gente vai encontrar a outra coordenada. Eu vou separar com uma vírgula aqui, tá? E a gente vai encontrar a outra coordenada, que é a derivada da função, só que dessa vez em relação a y. Em relação a y, esse primeiro termo aqui, o x quadrado é constante, e o y vai desaparecer, né? Então vai ficar 5x quadrado. 5x quadrado. Mas, vamos lá. Mesma ideia, isso aqui é x elevado a menos 1. Mas como é constante, eu posso até pensar mesmo em 1 sobre x, não precisa levar lá para cima. Eu fiz isso porque eu ia derivar, né? Então precisava saber qual que era o expoente lá para poder aplicar a regra de derivação. Mas aqui não, que eu estou derivando o y. A derivada de y quadrado é 2y. Então isso aqui vai ficar 2y sobre x. Lembra que o x é constante, eu não mexo com ele.
Pronto, ó. Tá aqui o meu vetor gradiente. Então, o vetor gradiente do item A ali vai ser 10xy menos y² sobre x², primeira coordenada. 5x² mais 2y sobre x é a segunda coordenada. Então, essa aqui, essa todinha, essa parte daqui até aqui é a derivada parcial em relação a x, só que não é f, né? É z. Não confundir vocês aqui. E essa parte, essa segunda coordenada, ela surge da derivada parcial em relação a y. Por enquanto, a gente não aplicou nada, não aplicamos no ponto, apenas calculamos o vetor. Opa, foi o que eu fiz aqui. A gente apenas calculou o vetor. Nós não aplicamos nada no ponto, tá? Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Mas, pela própria definição, a gente vai escolher um valor para x e y, né? Porque lembra que eu falei no exemplo da plaquinha? Eu vou voltar lá. Cadê a plaquinha que eu desenhei? Está aqui. Lembra que eu falei que cada ponto desse, ele vai sempre apontar para onde está a direção da vela? Só que para a gente calcular para cada ponto desse, basta que eu atribua as coordenadas daquele ponto naquele vetor que a gente calculou, naquele gradiente lá. Então, por exemplo, se eu quiser saber a direção a partir desse pontinho que eu estou com o mouse em cima, ele tem uma coordenada xy. Tipo, vamos supor que ele fosse o ponto 1, 2. Eu ia trocar lá por 1 e 2 e ver quanto é que estava. Ah, não, mas eu quero para esse outro ponto. É o mesmo vetor gradiente, só que vai mudar o x e o y, porque ele está no outro lugar do plano. Só que sempre ele vai apontar para o mesmo lugar, tá? Não importa. Então, tanto faz. Basta calcular de um deles que você já matou a charada. Para onde é que está para onde que está a maior taxa de variação, desculpem. Certo? Bom, a gente tem um outro exemplo lá, o exemplo B, que é esse aqui, w é igual a xyz². Aqui a gente já tem uma função de 3 variáveis, xyz². Deixa eu colocar aqui. B. Aqui a função w é x, y, z². Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Essa função agora, essa nossa w aqui, ela é uma função de 3 variáveis. Ela é uma f de x, y, z. Como no exemplo anterior eu usei w mesmo, eu usei o z, né, aliás, para indicar a função, dessa vez eu vou usar o f. Só para a gente fazer um de cada, para ver que pode usar qualquer um, tá? Basta você querer. Então, eu quero, na verdade, calcular o gradiente da w, que é, na verdade, o gradiente da minha f de x, y, z. E isso aqui, pela definição, a gente sabe que é um vetor formado pelas 3 derivadas parciais, d/f, d/x, d/f, d/y e d/f, d/z. E aí a gente calcula, faz o mesmo que a gente fez ainda agora. Como é que vai ficar isso aqui? Eu vou olhar para essa função, deixa eu colocar logo aqui o parênteses, e eu quero derivar essa função, mas em relação a x. Ou seja, o y e o z para mim são constantes neste momento. Então, como é que fica a derivada de xyz², sendo que a variável é x? Alguém me responde aí. Se estiver errado, não tem problema. YZ²? Isso, YZ². Quem foi que respondeu? Eu, professor João. Ah, João. Exatamente, João.
YZ quadrado, porque o x ele vai desaparecer, né? Porque a derivada de x, isso aqui é x elevado a 1, desce 1, subtrai 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 dá 1, né? Vai desaparecer, vocês sabem isso lá do cálculo 1. Vai sobrar z quadrado. Outro aluno me fala. Professor, eu não sei se foi a minha internet, mas eu não escutei o que o senhor falou. Ah, tá. Eu perguntei para Acho vocês que travou agora. também. Ah, tá. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, professor. Tá. Eu falei, o João respondeu que a derivada parcial em relação a x é yz quadrado. Aí, certo. Aí eu pedi para um outro aluno falar qual que é a derivada parcial em relação a y. Não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o x, professor? O y vai desaparecer, aí vai ficar x Isso. quadrado? Boa, exatamente. Então vai ficar x z quadrado. Agora, um outro aluno me fala qual é a derivada parcial em relação a z. Podem pensar. Professor, Hum. ficaria xy2e, professor? Isso. Eu vou escrever bem aqui só pra gente dar como diz o cara, dar um blaze, né? Que é assim, ficaria, ó, xy, porque o xy é constante, né? Aí derivou o z, 2z. Só que a gente costuma jogar o 2 para frente, né? Sim. Então ficaria 2xyz. Então eu vou colocar dessa forma aqui já, mas tá certinho, tá? Tá certinho, é isso mesmo. Então ficaria 2xyz. Perfeito. Aqui está o gradiente, ó. Aqui está o gradiente da função, tá? Então é fácil, pessoal. O que vocês têm que saber, na verdade? Tu tem que saber derivar. Isso tu aprendeu lá em cálculo 1, eu espero, né? Então tem que saber derivar. E não é difícil, digamos assim, algo de uma coisa de outro mundo. E geralmente as derivadas que vocês vão trabalhar, até quem sabe no grupo de pesquisa, alguma coisa assim, são daquelas derivadas cabulosas, né, que vem no livro lá para resolver. Não, geralmente é uma derivada polinomial, uma trigonométrica, alguma coisa assim. Nada muito fora disso. Então a gente viu aqui esses dois exemplos, tá? Uma função de duas variáveis e uma de três. Deixa eu voltar lá no PDF, que eu quero ver. Vamos ver se a nossa resposta bate, né? Tá aqui, ó, a resposta. YZ quadrado, depois XZ quadrado e 2XYZ, tá? Aí aqui a gente tem o seguinte, o exemplo 2, determinar o vetor gradiente dessa função no ponto. Aí aqui é o seguinte, eu não vou, deixa eu ver se é preciso. Tá, vamos fazer porque desaparece aqui, então vamos fazer essa também. Deixa eu copiar para lá. F de xy, isso aqui é o exemplo 2 já. Estava no exemplo 1. E agora vai mudar um pouquinho, porque a gente vai, além de calcular o gradiente, que é o que a gente estava fazendo aqui, a gente vai calcular o gradiente e aplicar no ponto. Lembra que eu falei que em qualquer ponto da chapa ela vai apontar para a direção, mas para isso você precisa dizer que ponto é que você quer calcular. Então, depois de fazer isso aqui, que é encontrar o vetor gradiente, a gente vai aplicar, dizer quem é o z, quem é o x, quem é o y. Troca os valores e vai ter um número como resposta, tá? É o que é feito aqui no exemplo 2.
Então, determinar o vetor gradiente da função, f de xy, x quadrado mais 1 sobre 2 y quadrado. Então, a função é essa. F de xy é x quadrado mais 1 sobre 2 y ao quadrado. Mas não é só para encontrar o gradiente, é para encontrar o gradiente nesse ponto aqui, ó, no ponto 1, 3. É uma função de duas variáveis e xy é igual a 1, 3, né? Então, após a gente calcular o vetor, a gente vai aplicar no ponto, para saber qual é o valor do gradiente naquele ponto. Então, usando a definição que nós já sabemos, né? O gradiente dessa função, gradiente da f, ele vai ser um vetor de duas coordenadas, porque ela é de duas variáveis, então vai ser d/f, d/x, d/f, d/y. Então, a gente vai derivar essa função primeiro em relação a x. Olha, a derivada desse primeiro termo aqui, x quadrado, é 2x, certo? 2x. E esse segundo termo, ó, não aparece x nele. Se não aparece x nele, o termo inteiro ele é constante quando eu estou derivando em relação a x. E a derivada de uma constante, ela é quanto? Vocês ainda lembram lá do cálculo 1? Zero, não é zero? Zero, isso. Zero, né? Então, esse termo aqui todinho ele vai zerar. Então, em relação a x, a primeira coordenada é 2x. Beleza. Vamos derivar agora em relação a y. Olha, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Que eu tenho x quadrado, eu não tenho y nesse termo. Ele é uma constante, ele está sozinho. A derivada da constante é zero, né? Então, esse termo x quadrado ele desaparece. Sobrou essa parte aqui. Vai ficar 2y sobre 2. O 2 com 2 vai cancelar, vai sobrar só y. Tá? Sobrar só y. Beleza, temos o gradiente. Só que nós queremos nesse ponto aqui, 1, 3. Então, eu vou aplicar agora no ponto o gradiente da função no ponto 1, 3, né? Lembrando que o 1 é x e o 3 é y. Então, onde tiver x, eu vou trocar por 1, como numa função normal de duas variáveis, de uma variável. E onde tiver y, eu vou trocar por 3, certo? Então, aqui eu vou ter 2 vezes 1 e 3. E o meu vetor vai ser, então, 2, 3. Deixa eu ver se ele leva mais para frente para fazer o produto escalar, mas bem aqui já acabou, né? Bem aqui já acabou. Significa que esse vetor, a gente vai já ver para onde que ele está apontando. A gente vai desenhar o plano já já. A gente vê um negócio aparentemente fácil desse, aí a gente fica. Por que Pois que... é. Pois é. Então, olha, bateu, né? 2, 3. Agora vamos lá. A gente vai desenhar o plano para a gente ver o que que isso aqui significa. O que significa isso aqui? Porque tá, isso aqui é um ponto? Não, isso aqui é um vetor. Lembra que o gradiente ele é um vetor, tá? E ele sai sempre da origem. Então aqui, olha, por exemplo, vou colocar o plano bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem dificuldade para desenhar reta nessa mesa. Tá. X e Y, tá? X e Y. Na verdade, pera lá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui.
Gente, O que foi que houve, gente? é isso que eu já ia falar do nada. Eu pensei que era aqui a internet de casa. Ah, não tem uma música, um funk chamado Trava Trava? Tem, é da Lia Clark. Gente, Tá agora eu tô dando eco, amigo gravando. seu. Por quê? João. É porque ele tá em dois. Enfim. Tá vendo dois. Agora eu estou só um, porque eu pensei que era a Você Telecom, né? Daqui de casa, mas não era, pelo visto. Opa, estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Fiquei muito tempo, acho, falando sozinho. O professor sumiu aqui do nada, sumiu uma galera Foi. do mosaico. Internet que Apareceu. caiu. Internet que caiu Você aqui Telecom, essa porcaria. e vou mais. Aqui voltou. Eu tava tentando fazer o gráfico. Vocês viram na hora que eu tava tentando fazer o gráfico? Só a Sim, primeira professor. Congelou na hora que o senhor fez os dois eixos. Fez o plano cartesiano lá, o X. Tá. Eu tava dizendo que esse gráfico, na verdade, ele é um gráfico em 3D, mas que não é muito fácil desenhar aqui. Eu disse que eu ia plotar depois num software e mandar para vocês. Ah, Mas tá. ele é um paraboloide, na verdade. Essa figura aqui, ele é um paraboloide. Ele é tipo um coador de café, assim, digamos. X quadrado mais 1 sobre 2 y quadrado. E aqui, aí eu desisti da... Oi. O senhor não está apresentando Sim, a eu sua... Era isso. Ah, tá. Eu esqueci. É que eu entrei de novo na reunião, aí tem que... tá certo. Pera lá. Obrigado. Peraí. Sempre acontece. Quando volta, já era. Estão vendo agora? Professor, esse paraboloide que você falou, ele tem alguma coisa parecida com aquele sólido? Ele é um sólido, na Ele verdade. é um sólido. Tu lembras que o gráfico de uma função de uma variável, ele é uma curva, certo? Sim. Ele é uma linha, né, digamos assim, para a gente entender. E que o gráfico de uma função de mais de uma variável, por exemplo, se ela for de duas variáveis, ele é um sólido, tá? Porque o domínio dela vai ser o plano, e a imagem vai estar no eixo Z, então ela vai ter um volume acima daquela área lá do domínio. Eu acho que foi na aula anterior que falei sobre isso, se eu não me engano, ou na primeira. Não estou bem lembrado, mas eu acho que a gente falou sobre isso. E até eu mencionei para vocês que um gráfico de mais de duas variáveis a gente não consegue desenhar, porque a gente teria que ter um objeto em 4D, 4 dimensões, e a gente não consegue. O nosso cérebro, ele não consegue, a gente não evoluiu para isso, né? A gente não tem essa compreensão do que é um objeto em 4D. Mas o paraboloide, ele é tipo isso aqui, que eu vou voltar lá no livro. Acho que o meu livro ainda não caiu ainda. Pera lá, deixa eu só ver aqui. Bem aqui. Ele é quase isso aqui, só que ele é diferente, porque é outra função, né? Aqui é essa função aqui, raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y quadrado. Essa outra é outra expressão, então ela vai ser um outro sólido, mas ele vai ter essa ideia aqui, ó. O x e o y vai estar aqui no plano, digamos assim, como se fosse no chão, né, que é o domínio dela, e cada ponto ali vai ter uma imagem no eixo Z, tá? Então, seria isso aí, seria essa ideia. Se for uma função já de 3 variáveis, a gente já não consegue mais fazer isso. Aí o exemplo 3, que é para calcular isso aqui, acho que vocês podem dar uma olhada, acredito que vocês já conseguem fazer, aí treinar. E aqui tem plotado o gráfico. Eu quero, na verdade, deixa eu ver aqui, tá, eu vou parar bem aqui na proposição. Aí esse exemplo aqui vai ficar de missão para vocês praticarem ele, tentarem entender ele.
Aí já podem fazer exercícios de gradiente. Inclusive, vocês já podem fazer uma daquelas que eu pedi, que é para calcular o gradiente de uma função. Faz logo enquanto está fresquinho na memória. Tem uma delas lá que já dá para fazer. Aí eu vou deixar aqui para vocês duas, tá? Duas para vocês fazerem também, que não estão no caderno. Vou copiar aqui. Aí vocês têm como copiar agora ou não? Vocês estão com o caderno na mão aí? Se não tiver, não tem problema. Sim. Tá, beleza. Então vou deixar aqui como exercício, tá? Deixar como exercício aqui. Exercício. Aí vocês tirem foto lá e podem mandar no grupo pro pessoal. A gente interagir lá. Calcular o gradiente. Calcular o vetor gradiente. Tá, a primeira vai ser uma f de xy, x quadrado mais y quadrado. A segunda vai ser uma de 3 variáveis. Uma f de xyz, ela é x quadrado sobre 2. Deixa eu apagar aqui. Não vou fazer assim. Vou fazer diferente. Vou colocar assim, fora do parênteses. X quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 3 mais z ao quadrado sobre 2. A terceira vou tentar escrever bem aqui para quem não quiser copiar, só tirar o print. A terceira é uma f de xy, de 2 variáveis também, né? Vai ser x ao quadrado mais 3xy mais x cosseno de y. E a última, a quarta, que vai ser uma f de x, y e z, vai ser 2x mais 4xy mais xz. A gente tem propriedades, tá? Quem quiser tirar o print, tira logo aí que tá na tela. Do gradiente, mas eu acho que isso aqui a gente ainda tem 20 minutos, né? Ainda dá tempo ainda. Deixa eu colocar rapidinho as propriedades para vocês. Ei, professor, calma. Espera lá. Tá, desculpa. Não, brincadeira. Quatro Isso ainda. aí vai... Tá bom. Também. Partindo de pau pra cacete, isso aí vai valer pronto, professor? Pois é, né? Não era só para treinar, minha ideia não era valer ponto. Mas assim, faz, porque na hora se tu precisar, aí, professor, eu fiz aquele dia lá, entendeu? Dá aquela lembrada, né? Vou lembrar. Dá aquela velha lembrada lá. Aí, de repente, às vezes o aluno tá precisando de meio ponto, de 1 ponto. 10. Tô brincando. 10, 9. Aí já pode utilizar aí como objeto de barganha, né? Quando vocês terminarem, vocês me avisam, para eu só passar um pouquinho, colocar as propriedades. Não se preocupe, professor, que nós não vamos esquecer de lembrar o senhor. Faz parte. As propriedades, vocês vão ver que as propriedades do gradiente, elas são muito parecidas com as propriedades das derivadas. Na verdade, basicamente, são muito parecidas. Principalmente a regra do quociente e a regra do produto.
A gente até fez, foi algumas na aula passada que a gente utilizou essas regrinhas aí, a gente relembrou um pouquinho delas. Já posso? Eu acho que já, professor. Não sei se os colegas já copiaram. Tem alguém copiando ainda? Se não tiver, eu vou passar. 3, 2, 1. Vou passar, tá? Beleza. Então vamos só fechar essas propriedades para a gente encerrar por hoje, que eu acho que já tem bastante informação já. A gente tem que ir com calma, né? Então eu vou fazer assim, ó. Propriedades do gradiente. É como se fossem regras, tá? Aí a gente tem algumas. Eu vou elencar aqui, digamos assim, as principais, né? Isso tudo dá para demonstrar, só que não é o nosso objetivo. A gente só vai mesmo explicitar elas e aceitar que elas funcionam, tá? A gente não vai demonstrar aqui. Então, o gradiente de uma constante vezes uma função, onde esse k é constante, você pode tirar essa constante fora do gradiente, tá? E fazer k vezes o gradiente da f. Essa é a primeira propriedade, tá? Então, olha, esse k, ele é uma constante multiplicando uma função. Aí você está pegando o gradiente desse produto. Como esse k é um escalar, ele é um número, né, um número real constante, você pode tirar ele fora, às vezes é mais fácil fazer isso. Aí calcula o gradiente e multiplica ele pelo gradiente, é o mesmo resultado, tá? A outra propriedade, ela é a propriedade da soma. Então, por exemplo, se eu tiver uma soma ou uma subtração, né? O gradiente de f mais g ou f menos g é igual à soma ou subtração dos gradientes. Então, eu posso calcular o gradiente separado e depois somar eles. Isso aqui é válido, tá? A terceira propriedade é justamente a do produto. Vou até deixar uma linha a mais aqui, que é para ficar mais separado. A gente não misturar muito. Então, a propriedade, o gradiente de f, de uma f vezes g, de uma função do produto, né, de duas funções, a gente vai fazer parecido com a regra do produto das derivadas. Lembrar vocês aqui, né? Que é, deriva a primeira, conserva a segunda, mas, né, conserva a primeira e deriva a segunda. Vai ser a mesma coisa. Então, vai ser assim. Deixa eu ver aqui. Aplica o gradiente, só que eu vou colocar assim, ó. Aplica o gradiente em apenas uma delas, no caso vai ser g vezes o grade de f, mais f vezes o grade da g, tá? É exatamente igual na regra do produto das derivadas. E o gradiente do quociente de duas funções, né? F sobre g é exatamente igual à regra do quociente também para o cálculo de derivada, que vai ser, conserva uma e aplica o gradiente na outra, eu vou fazer assim, g grade de f, aí lembrando que o sinal aqui é menos, aí menos f, o grade da g, dividido pela g ao quadrado. Essa g, claro, ela tem que ser diferente de zero, tá? Tem que ser uma função que não se anula, porque senão não pode ocorrer essa divisão. Essas aqui são as propriedades, ó, tá? E acho que feito isso, o gradiente basicamente é isso, vocês saberem, resumindo, né, fazer uma breve revisão aqui do que a gente viu hoje.
é um vetor, onde as coordenadas desse vetor serão dadas pelas derivadas parciais da função que você estiver trabalhando, e isso vai servir para muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, o que, que você tem que saber? Você tem que saber derivar apenas, né? E aplicar isso daí. Essas propriedades, talvez a gente vá usar algumas, mas também é uma maneira de facilitar os cálculos, tá? E aí, na próxima aula, acho que a gente vai ver, talvez, curvas de nível e derivada direcional. Ou, talvez, já a integração dupla, né? Que também é um dos tópicos importantes, assim, dessa etapa. E é isso, a gente fica por aqui, então. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma colocação, eu vou tentar salvar aqui como PDF, ou não sei se ele exporta como PDF ou como JPEG, eu vou ver aqui. E mando daqui a pouco para vocês. E já aproveito também, vou mandar o link da aula de hoje e da aula passada também, que eu estou devendo, né? Aí vocês podem reassistir. E, pessoal, não deixem para fazer as questões em cima da hora. Sempre eu gosto de alertar, porque às vezes eu sei que é muita coisa, mas a gente acaba, às vezes, se complicando, né? Deixa eu parar a gravação.